Senhor, obrigado pela sua unção. Obrigado por me dar graça para adorar o Senhor. Queria me entregar mais, meu Pai. Mas o Senhor sabe das nossas condições hoje físicas e nossa alma. Eu quero entregar a sua palavra ao seu povo que o Senhor me deu essa madrugada. Que o Senhor começou essa madrugada a trabalhar comigo, Pai. Eu quero trabalhar neles aquilo que o Senhor trabalhou em mim. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Me ensina a te amar cada vez mais, Senhor. Nos ensina a te amar cada vez mais, Senhor. Nos ensina a conhecer a beleza da sua santidade. Aleluia. 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 Você sabia que o seu grau de adoração ele cresce na medida que você contempla a santidade do Senhor? Quanto mais você tem a revelação da santidade do Senhor, o seu nível de adoração ele sobe. Você quer adorar Deus? Você sabe que você pode orar muito e não orar nada? Que existe uma condição de você ser ouvido no céu? Fala, uma condição. E essa condição quase todas as pessoas erram. Quer que eu te fale? Até o final da mensagem você vai descobrir. Hoje tem um tema da mensagem para você. A unção e a comunhão com o Espírito Santo. Vamos começar? Você tem certeza? Você não vai ter mais desculpa do seu pecado, hein? A mensagem de Natal ela era uma mensagem para congresso. Para ensinar as pessoas aquilo ali. Talvez nós vamos ter que trazer esse ensinamento. Porque tem muitos que nascem no Pentecoste, mas não nasceu na cruz. Tem muitos que recebem o dom do Espírito Santo, mas não recebem a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Existem algumas coisas que as pessoas elas confundem dentro do Evangelho. E às vezes elas ficam confusas. Como pode um homem... Hoje nós estávamos ensinando no seminário, né, de dons do Espírito Santo. Estava uma maravilha hoje. Quem estava online hoje, meu Deus do céu. Que aula maravilhosa. Conto mais nada do céu, né? É tão forte que a gente está querendo liberar essa aula para todo mundo ver. Eu falei, todo mundo tem que ver essa aula aqui. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. E o que é interessante, dentro do Evangelho, é que a pessoa ela pode obter o poder de Deus, mesmo ela não conhecendo a Deus. Tem pessoas que podem obter muitas coisas, independente de ela conhecer Deus ou não. Você concorda comigo? Elas podem receber muitas bênçãos no Evangelho, mas não significa que elas conhecem o Senhor do Evangelho. Toda a nossa intenção e motivação nesse altar aqui é fazer vocês conhecer o Senhor e ter uma vida digna da sua vocação celestial. Fala, eu te amo, Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, abre na tela para a gente em Êxodo 33, 7. E eu vou me esvaziar para você, tu em mim em nós. Vamos lá. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Versículo 11. Vai no versículo 11. O homem fominha sedento por Deus. Vai, versículo 11. Vai. Aí que você consegue. Então Yahweh, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Amém? Daqui a pouco a gente vai voltar no livro de Êxodo. Você, quando é salvo, você recebe algo muito importante na sua vida. Você recebe uma unção na sua vida. Essa unção tem que se dar atenção. Existem muitos tipos de unções.
Mas existem 3 classificações da unção que você precisa entender na sua vida. 3 classificações. Vou falar as 3 para nós darmos início à nossa mensagem. Eu vou antecipar isso agora. A primeira unção que você recebe na sua vida é a unção de comunhão. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 23, coloca para a gente aí na tela. E depois lá embaixo, vou voltar aqui no texto-chave. Quando eu chegar lá embaixo, eu volto em Moisés, amém? Versículo 23. 1 João 2, 23. Fala assim: Espírito Santo, venha sobre mim. Versículo 26 e 27. Logo no 26 e 27. Depois eu volto aqui no 23. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir, enganar. Qual versão está na Bíblia? Está na King James, né? Presta atenção na sentença do versículo. O apóstolo João está falando com a igreja. Eu vos escrevi a respeito, essas advertências, a respeito daqueles que vos querem, quê? Seduzir, enganar. Agora entra no texto, versículo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. Repita comigo, permanece em nós. Observa a sentença da palavra, permanece. Quem está observando, amém? Isso aqui é importante, para você entender a pregação. Versículo 28. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança, que quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Depois muda esse formato que vocês colocaram aí, isso não está muito bom não. Vamos lá? Deus ele tem momentos que ele vai usar diversas unções na sua vida para trabalhar em você. A unção do Espírito Santo, repita comigo, a unção do Espírito Santo. Essa unção que João está falando aqui, não confunda essa unção com o poder de Deus. Não confunda essa unção com manifestação. Existe a unção para isso. Há tipo de unções que Deus ele derrama sobre o corpo de Cristo, sobre nossas vidas. Que ela te leva a conhecimentos profundos de quem Deus é e te dá acesso a níveis de comunhão, a lugares mais profundos em Deus. A lugares mais profundos em Deus. Essa unção que nós recebemos, a unção que dele recebeste, permanece em nós, a unção de comunhão. No dia que você foi salvo, verdadeiramente nasceu de novo, o Espírito Santo ele veio com essa unção dentro de você. Você já nasce de novo com uma unção na sua vida chamada a unção de comunhão, a unção que permanece em nós. E João está dizendo que a unção que dele recebeste, ela nos ensina todas as coisas. E por que ele teve que falar sobre isso? Porque tinha um grupo que saíram do meio deles, que não pertenciam a eles, que ele diz, se pertencesse a nós, não teriam saído do meio de nós, que começaram a pregar um outro evangelho, e a seduzir as pessoas a dar para um caminho que não era o caminho da verdade. Aí João ele desperta o sentido, ele fala assim, ó, eu não estou falando para vocês, como se você não conhecesse a verdade, mas eu falo porque vocês já conhecem a verdade. Ele está ressaltando aquilo que o povo já tinha como conhecimento. Ele vai dizer agora sobre a unção que permanece, a unção da comunhão, que nos ensina sobre todas as coisas. Aqui que começa a sua vida espiritual. Aqui que está fundamentada a sua vida espiritual. A sua vida espiritual ela não se fundamenta no serviço, mas ela se fundamenta na comunhão, na intimidade com Deus, na sua vida pessoal. Eu tenho algumas unções na minha vida. Mas existem 3 classes de unção que você tem que entender. Dentro dessas 3 classes de unção, outras unções te é dada. Existem muitas unções no reino espiritual. O Senhor Espírito algumas vezes me mostrou há unções de várias cores no céu.
em jarros de ouro, verde, vermelha, azul, amarela. Cada tipo de unção, quando ela é derramada sobre um vaso espiritual, um crente, essa pessoa ela tem uma habilidade espiritual de manifestar o sobrenatural na sua própria vida e através da sua vida. Tudo vai depender da unção que ela recebe. E é muito importante vocês conservar a unção que ele depositou na sua vida. Nós vamos falar sobre isso agora, sobre comunhão com a unção e a presença do Espírito Santo. Essas três classes são divididas em unção de comunhão, unção sacerdotal e unção real. Ok? Alguns grandes pregadores, como Benny Hinn, chamam de unção da salvação, unção, se não me engano, ele coloca a segunda unção como unção de serviço, e a terceira unção como unção de domínio. Cada um chama do jeito que quiser, mas essas são as três classes que Deus derrama sobre nós. Somos geração santa e eleita, convocados para trazer a luz, a manifestar luz no meio das trevas. Sermos luz no meio das trevas. Eles chamam vocês de geração sacerdotal e real. A unção real é a unção mais poderosa e mais elevada que podemos alcançar. Mas raros são as pessoas que entram nela. E essa eu estou desenvolvendo na minha vida. A unção pessoal, todos têm. E é essa que você precisa dar muita atenção. Porque é ali que habita a comunhão de Deus com o seu Espírito, que vai te ensinar quem Ele é. Quando você foi cheio do Espírito Santo, você recebeu a unção de comunhão, você foi salvo. Nenhuma pessoa precisou falar para mim quem Jesus era mais. Porque desde o dia que a unção que permanece veio sobre o meu espírito, eu nunca mais na minha vida duvidei de quem Jesus era. Não precisava mais me falar sobre isso. A unção que nos ensina todas as coisas, quando Ele vem habitar em você, a unção ela traz o poder de Deus, a unção traz a comunhão de Deus, a unção te habilita a ter o conhecimento espiritual de quem Deus é. Sem a unção não existe comunhão com o Espírito Santo. Então não tente dividir na sua mente comunhão com a presença sem a unção. Amém? Quando eu estava começando, meus 19 anos, a ter comunhão com o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, embora eu já tinha a unção dele que me ensinava todas as coisas, eu já tinha os dons dele, eu já pregava, já tinha as graças dos seus dons, mas tinha uma coisa, eu tentava separar a presença da unção, que era um equívoco da minha parte. Não tente separar a presença de Deus da unção de Deus, é impossível. O que significa a unção? Ato de ungir, de untar. A palavra mais próxima, o significado espiritual de unção é untar. É pegar mel, passar no teu corpo e deixar agarrar na sua pele. É pegar 2 ferros e soldar e não conseguir soltar mais. Então, a unção, quando você perde a unção, você perde a proteção de Deus na sua vida. Você perde literalmente todo o contato com Deus. Você se torna esquecido por Deus. Você não pode perder essa unção. Saul é assim, ele perdeu a comunhão com a presença, ele perdeu a sua verdadeira unção. A unção real dele foi perdida. Ele não conservou bem a sua unção. E se tem uma coisa que você tem que aprender a conservar na sua vida, é a unção que Deus te deu. A segunda classe de unção que eu falei para vocês, unção sacerdotal. É quando Deus te unge para ministrar ao povo de Deus, às pessoas. A primeira unção, Deus unge você para ministrar a você mesmo. É Deus se revelando em você, não para os outros. Você não serve para trazer Deus para os outros ainda. Você não tem essa habilidade, esse poder ainda. Mas agora, quando Deus ele te batiza com batismo de fogo, Ele te dá a segunda dimensão, ou a segunda categoria de unção, que é a unção sacerdotal, a unção de serviço. Agora, você pode ser portador dos dons do Espírito Santo, do poder de Deus, para trabalhar na vida de outras pessoas. Você agora leva Deus para as outras pessoas. Primeiro você tem que carregar Deus para você. É a unção da comunhão. Fala, existe uma unção de sustento, que eu não posso perdê-la. Se você perde o contato com essa unção, você perde a habilidade de orar.
tu perde a habilidade de discernir, você perde a habilidade de ser santo, tu perde a tua santidade. A unção, essa unção que João está falando aqui, ele está se referindo à pessoa do Espírito Santo habitando em um trabalho dentro de você. Ele está trabalhando em você para te fazer você conhecer a Deus. Agora presta atenção, a unção dele que permanece, que está sobre nós, essa unção ela não sai de nós, a não ser se você pecar contra o Espírito Santo. Isso custa, e pecar contra ele é muito difícil, no sentido de pecar contra a pessoa dele se afastar de você, é muito difícil. Você vai pecar várias vezes, vai se entristecer com você, você vai ter que lutar pela comunhão de novo. Mas a unção ainda está em você. Mas um dia que você desistir da salvação, blasfemar, e você abandonar o caminho, aí você pode perder totalmente essa unção. E para voltar essa unção, vai te custar muito caro na sua vida. Muito caro é o preço que custa para as pessoas que um dia tiveram conhecimento da verdade e se voltaram contra o santo mandamento. Como Pedro diz, cumpre sobre ele o ditado, a porca lavada volta ao seu lamaçal e o cão volta a lamber o seu vômito. Então o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então tome muito cuidado para você não perder a sua proteção na sua vida. Fala, eu tenho uma unção de proteção. Deus usa sua unção de diversas formas em nossas vidas. Para cada tempo e situações dolorosas, a sua unção tem uma forma de operar. Para cada tempo e situações de conquista, a sua unção tem outra forma de operar. Você vai conhecer unções que Deus derrama sobre a sua vida de maneiras diferenciadas. O ano passado, eu tive uma experiência diferente com Deus. Muito diferente com Deus. Eu conheci um tipo de unção, de comunhão, diferenciado de todas as outras unções de comunhão que eu tinha conhecido. Em meio a processos muito dolorosos, muito difíceis, a unção se manifestou na minha vida de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a conhecer o Senhor em outra dimensão, em outros aspectos que Ele se revela para nos sustentar em meio às situações e processo que Ele mesmo nos coloca, da glória a Jesus Cristo. Só que aqui que mora a grande confusão. As pessoas confundem a unção que Deus derrama para a comunhão com a unção que Deus derrama por serviço sacerdotal. Quantas vezes eu quebrado, moído, Ele mandava eu subir em cima do altar, eu falei, eu não vou subir em cima do altar. Eu não quero subir para pregar. Eu não quero fazer nada. Eu estou moído. Eu estou me sentindo muito enfraquecido da minha unção pessoal. A minha unção de comunhão. E o Senhor falou, sobe. E de repente, bum. Falei, Senhor, da onde veio isso tudo? Como pode um negócio tão poderoso, violento, desse momento tão cansado e desgastado na minha comunhão que eu estou com o Senhor? Ele estava me ensinando. Essa unção vai sempre estar sobre o seu ministério, a sua vida. Porque eu te derramei, eu te dei. Mas não confunda a unção pessoal com a unção ministerial. Porque se você fica muito tempo viciado na unção de ministério, como muitos por aí estão assim, essas pessoas que se esquecem da sua unção de comunhão, elas se corrompem. Elas abandonam a vida de oração. Elas abandonam a comunhão perfeita com Deus, o lugar secreto com Deus. Moisés era um homem profundo, tremendo, tremendo. Ele entendeu essa unção que ele tinha pessoal e a unção que ele tinha ministerial. Ele entendeu essas duas coisas que ele tinha. Ele entendeu a terceira classe de unção, que é das mais gloriosas, a unção real que ele tinha, de governo, para trazer domínio sobre Israel e fazer de Israel uma grande nação poderosa. Ele sabia o que ele tinha. Mas ele tinha a unção de serviço contínua dele, que era a unção de milagres que ele carregava, e ele tinha uma unção demolidora e uma unção muito poderosa de edificação, que era a unção real. Ele tinha uma grande autoridade real sobre ele. Sacerdócio real. Mas Moisés sabia diferenciar as coisas. Ele olhava, sabe para qual unção? A de comunhão. Por isso que ele edificou uma tenda chamada Tenda do Encontro fora do acampamento.
Sabe onde a sua vida está se edificando? Não é aqui dentro. A maior edificação e mantimento e a realidade de uma vida espiritual está fora do acampamento, está fora da igreja, está dentro da tua casa. É na sua vida pessoal que você tem que montar a sua tenda do encontro com o Senhor. Lá que Ele vai se encontrar e falar com você face a face, de espírito para espírito. Essa unção que nós temos que estar atento a ela. E por muitos confundir essas coisas e não entender esse ensinamento, o que eles fazem? Eles acham só porque sobem no altar, que Deus batizou com fogo, porque deu um ministério, manifesta unção, como está aqui em cima, e quando sai daqui? Eu quero ver a unção dele quando ele sai daqui, porque quando eu acabo de ministrar, essa unção se estanca, e eu vou carregar aquilo que eu tenho de comunhão com Deus fora dessa porta. Quantas vezes eu aprendendo no processo de ministerial, desde jovenzinho ministrando no altar, a unção de serviço via violenta sobre mim. Violenta. Mas quando eu saí do altar, era tanta opressão na minha cabeça, meu querido, tanta perturbação do inferno, que eu falei, é possível, eu estou endemoniado? Verdadeiramente, eu estava endemoniado mesmo. Eu precisava de muita libertação na minha vida ainda. Porque eu não entendia a profundidade da unção de comunhão. Eu estava aprendendo. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo processos muito crônicos, apanhando, porque até hoje eles estão confundindo as coisas. Eles estão confundindo a unção de poder para manifestação, para serviço, com a unção de comunhão, para uma intimidade de transformação. Somente a unção que Ele te derramou, pessoal de comunhão, que te transforma. A unção de serviço te apodera. Eu chamo de unção de revestimento. Revestivo de poder, serei revestidos de poder. Então esse é o poder de Deus para trabalhar em nome de Deus, a favor do povo de Deus. Mas se eu trocar os meios pelos fins, o que acontece? Um processo de deturpação no meu caráter espiritual, no meu entendimento de como Deus opera e quem Deus é. O Espírito Santo, ele é um dom doado àqueles que herdaram o primeiro dom da salvação. Herdamos a salvação, herdamos o dom do Espírito Santo. Mas não confundam o dom do Espírito Santo com a pessoa do Espírito Santo. O Senhor, o Espírito do Senhor é uma coisa, o dom do Espírito de Deus é outra coisa. Você tem uma porção que Deus te deu na salvação de quem Ele é, mas é uma fragmentação muito pequena. Aí Ele vem te dar o dom do Espírito Santo para apoderar. Ele te coloca uma unção dentro de você, para te ensinar quem Ele é. Porque é impossível você saber quem Deus é, se não for por intermédio da sua própria unção. Se não for a unção, ninguém sabe quem Deus é. Vamos lá, que eu tenho muita coisa que eu escrevi maravilhosa. Vocês querem ouvir ou não querem? Existe diferença entre a unção que flui para o povo. Somos capazes de perceber isso no meio da experiência da própria unção. Há muita diferença quando eu subo aqui, estou ministrando, e a diferença quando eu estou em casa, no meu dia a dia. Por isso que eu procuro manter a minha unção de comunhão ativa, fluindo. E eu vou ensinar você como manter comunhão com Deus. Eu vou te passar um dever de casa a partir de hoje na sua vida. Eu vou te motivar a ter um nível de intimidade, de comunhão com Deus profundo na sua vida. Dá glória a Jesus Cristo. Então nós podemos ministrar sobre a unção do nosso ofício, mesmo estamos com a nossa unção de comunhão em processo de perda, em processo de afastamento, ou com a unção de comunhão fraca, e a unção de serviço não ser afetada em absolutamente nada, continuar no mesmo nível de poder, e a unção pessoal está enfraquecida, talvez até se perdendo. Então tem muitas pessoas que já, a lâmpada pessoal está se apagando, mas eles continuam o quê? No favor ministerial. Tome cuidado com isso. É isso que Judas pecou e tropeçou. Judas, ele operava em milagres, expulsava demônios, mas ele não manteve uma comunhão com o Senhor. E você vai ver na Bíblia, eu já provei para você lá no Natal, que eu preguei para vocês,
que é muito possível pessoas carregarem nível de poder, expulsar demônios e não conhecer o Senhor. Então, quando as pessoas deixam de conhecer o Senhor na vida pessoal e têm intimidade com Ele, um relacionamento, uma vida secreta com Deus de oração, e elas passam a priorizar a vida ministerial, são pessoas que não conhecem ao Senhor. E é mais fácil quem está ouvindo conhecer mais do que aquele que está ministrando. E é mais fácil a unção de serviço falar mais com aquele que está ouvindo do que aquele que está ministrando. Então, quando o homem espiritual, por favor de Deus, para de operar na unção de ministerial, ele desce do púlpito, meu filho, a unção pessoal tem que entrar na hora, a unção de comunhão. Porque o diabo pega ele. E se ele não tiver comunhão com Deus, ele é arrebentado pelo diabo. Por isso que o diabo bagunça a vida de muita gente no poder. Por isso que você vê pessoas manifestando dons espetaculares no altar. Mas quando elas saem dentro da igreja, saem de cima do altar, tem uma vida dupla. Tem uma vida de adultério, uma vida de ganância, de prostituição, de vaidade. Aí você se pergunta, como pode o cara manifestar, expulsar demônio e o cara ter uma vida dessa lá fora? Outros ainda que não conseguem ocultar muito seu pecado, que Paulo diz que não pode ocultar por muito tempo, são manifestados com o tempo seus pecados. Manifesta ganância no altar, manifesta todo tipo de coisa, não tem nada a ver com Jesus, e ainda assim continua manifestando o poder de Deus. Eu lembro uma vez que eu era bem jovenzinho, tinha um homem que eu admirava. Ele tinha recebido um manto, uma unção poderosa, cara, de milagres. Ele se vestia igual ao Benihim. Ele era um homem gordão, grandão. Rapaz, levantava a mão, caía a igreja inteira no poder de Deus. E ele estava profundo com Deus. Cheguei a conversar com ele, uma época ele até vinha na minha igreja, ele queria vir para me conhecer. Muito tempo atrás. Eu admirava a unção de milagres que ele tinha. Parece esse homem gordão, esse homem tem uma unção tão linda. Escute bem o que eu vou te falar. Escute o que eu vou te falar. Olha a experiência que eu tive. Alguma coisa começou a errar, ou a entrar de errado na vida desse homem. Ele começou a errar em algum ponto. Ele começou a mudar. O jeito dele se vestir começou a mudar. A forma dele ministrar começou a mudar. Aí, um belo dia, eu estou em outro estado e encontro esse homem. Falei, está aqui pertinho de mim, vou lá ver ele pregar. Foi uma decepção para mim tão grande, irmão. Eu fui embora antes do culto acabar, eu não aguentei ficar dentro daquele lugar. Não era mais o mesmo homem. Ele tinha perdido a unção de comunhão. E agora ele estava o quê? Usando a unção de ministério para fazer segundo a sua própria vontade. Ele não trabalhava mais para Jesus, ele trabalhava para ele. E na hora do culto, as pessoas começaram a manifestar diabo, vomitar algumas coisinhas, alguns milagres acontecer. Aí ele falava assim, ó, tem um anjo aqui com uma espada aqui. Tem 12 nomes de pessoas aqui. E é para 12 pessoas poder uma oferta de R$1.000 aqui dentro. Aí tinha um amigo comigo que estava comigo, um pastor assim, um velhinho. Ele pegou feio nessa. E vamos ver até onde ele vai. Irmão, a coisa ficou pior ainda. O homem não desistiu disso até o final. Até o final. Depois ele mudou o valor. Ele viu que o negócio com 1.000 estava difícil. Foi para R$100. Hoje mudou a oferta. Irmão, mas foi uma vergonha. Aí sabe uma coisa que eu percebi, pastor? Sabe uma coisa que eu percebi? Eu vi a unção, mas eu não sentia a atmosfera da presença de Deus. Eu não sentia aquele homem, não estava com Deus, eu sentia ele vazio de Deus. Ele operava pelo Espírito de poder, mas ele não tinha comunhão mais nenhuma com o Senhor. Ele tinha se desviado do mandato que Deus tinha dado para ele. Ele perdeu a unção de comunhão, mas ele estava trabalhando com a unção de ministério. O diabo perdeu a sua unção de comunhão, a sua intimidade com o Altíssimo, mas ele manteve o poder. O diabo não perdeu o seu poder, a sua unção de poder. O diabo tem a sua unção. Os bruxos têm a sua unção que o diabo dá para eles. Mas quando Satanás ele perdeu a comunhão, ele perdeu a unção da glória, a unção de transformação de glória em glória. Então o ministro ele pode perder a sua unção de intimidade, de comunhão com a presença? Pode. E se tornar um diabo, um feiticeiro no altar. Quando usamos a unção ministerial e não prezamos mais a unção de comunhão, se tornamos bruxos. Porque é impossível, irmão, uma pessoa subir no altar que perdeu a sua unção de comunhão, servir a Deus. Ela não serve mais a Deus. Ela serve o seu próprio árduo, a sua própria vontade, o seu desejo.
Então nós temos que tomar cuidado, que tem muitas pessoas e só quem tem olhar espiritual sabe disso, tá? Quem tem comunhão com Deus e vida de oração não fica enganado com ninguém. Deus não deixa enganado quem está na sua presença. Eu comecei a olhar aquele homem ministrar, falei, esse homem virou um bruxo. Eu fui embora. Nunca mais falei, paguei o teu telefone daquele homem no celular. Cruz credo. Não me encantou em nada ele pregando. E outra, eu não vi nenhuma palavra de Deus na boca dele. Eu via tudo manipulação, lugar lotado, pentecostal, o movimento pentecostal gosta das coisas, lotado. Eu falei, rapaz, esse povo aqui está totalmente perdido. Vou embora daqui, o pastor foi embora. Eu falei, o que eu tenho, esse homem não tem. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que tem muitas pessoas que ela acaba antecipadamente recebendo unção de ministério, mas ela não passou um processo de transformação pessoal? Que elas não passou um processo de unção de comunhão, não se afunilou na intimidade com a presença e o conhecimento de quem Deus é dentro dela? Saul foi um tipo desse. Saul, pela grande graça e o favor de Deus, é consagrado sem ter capacidade para isso. Davi, pelo contrário, tinha intimidade com Deus no secreto. Davi tinha um caráter diferente de Saul. Davi tinha uma preparação diferente de Saul. Saul, ele tinha muita aparência, mas era vazio, desprovido da comunhão com Deus. Era insano. Davi, pelo contrário, ele foi construído, foi edificado no secreto e se tornou um grande líder em Israel, da glória de Jesus Cristo. Fala, o meu secreto é muito mais importante do que o meu público. Fala, o que eu sou no secreto se manifestará em público. Mas aquilo que eu tento ser em público e não sou no secreto, será descoberto. Vai ser descoberto. A Bíblia diz que aqueles que estão de engano não permanecerão, não prevalecerão. O princípio importante, não podemos confundir a unção do nosso ministério com a unção da nossa vida pessoal, com a nossa unção de comunhão. Há uma unção de promessa que Deus nos derrama sobre nós como serviço, mas é a unção de proteção que nós temos, é a intimidade que carregamos com a sua presença. Fala, a unção de comunhão. Então a unção que está sobre nossas vidas, essa você não pode perder. Aquela que habita em você. Você sabia que Jesus não tem um rio só em você, tem muitos rios que fluem dentro de nós? Há rios de unção que são liberados com o tempo dentro de nós. No livro de João, capítulo 7, versículo 32, ele fala sobre os rios do Espírito. Fala, rios do Espírito. Isso. Rios, fala, plural. Fala, rios. Quer dizer que, escuta o que eu vou falar para você. O canal mesmo, que vai emanar rios dentro de você. A sua unção de comunhão, ela sempre vai liberar novos rios na tua vida. Você vai aprender sobre dimensões diferenciadas, os rios do Espírito. Em cada fase que você tiver na sua vida, novos rios de comunhão vai exalar de você. Você vai conhecer Deus em cada processo. A unção, ela vai se desenvolver em você em cada área da sua vida, em cada processo, em cada dimensão dentro de você. Fala, rios do Espírito. Então eu tenho um rio de comunhão, a presença, a unção da presença, da comunhão, mas eu também tenho um rio de serviço ministerial. E dentro do meu serviço ministerial eu tenho unção apostólica, tenho unção profética, tenho unção evangelística, tenho unção pastoral, eu tenho unção de mestre, eu tenho unção de prosperidade, eu tenho outros tipos de unção de poder sobre a minha vida. São meus rios. Se eu focar em só um rio, você vai ver a manifestação daquele rio aqui. Se eu focar só no rio do profeta, da unção profética, tu só vai ver um profeta pregando para você e ministrando os dons do profeta. Mas eu tenho rios que eu tenho que preservar esses rios. E você vai entender com o tempo que a oração também se torna um rio na sua vida. Uma unção de oração você vai ter na sua vida. Então ele tem muitas unções, então não limite a Deus o tamanho do teu conhecimento. Há muita glória, há muito que nós temos que receber da glória de Jesus. Hoje pela manhã nós estamos dando aula sobre dons e abrir uma dimensão maravilhosa. Existem 4 categorias de dons ali dentro dos novos dons, que falam no plural. Discernimentos de espíritos, dons de curas, de milagres e variedade de línguas.
E uma coisa que poucas pessoas sabem desse mistério. Poucas pessoas sabem sobre os dons. Os dons de curas, ele não é só físico, mas ele transcende para alma e espírito. Quem tem profundidade no dons de curas, transcende da dimensão de corpo para alma e de alma para espírito. Ela traz cura na dimensão do espírito, na alma e do corpo. Dons de milagres, ele opera na dimensão física de uma pessoa e na dimensão material. O milagre, quem tem dom de milagre, não é chamado só para manifestar milagre, fazer perna crescer, olho aparecer, etc. Um cego ouvir. Um cego enxergar. O dom de milagres é para quê? Para manifestar o sobrenatural tangivelmente, visivelmente. Água transformada em mar se abrir, são dom de milagres. E quem alcança a dimensão de milagres, nessa dimensão física, ela entra na categoria dos prodígios. Multiplicação de pães, milagre financeiro. Então quem carrega a unção de milagres tem que liberar essa unção para as pessoas, não só para a área física, mas para a área financeira, a área material. E na hora do sobrenatural, e se for necessário, tem que mandar a chuva estancar, ou mandar a chuva descer. Isso são os graus que você alcança dentro da dimensão dos dons. É maravilhoso isso, tem muita coisa para falar sobre isso. Vai lá para a escola de dom, tá? Temos muitos rios e vamos descobrir como essas funções, como esses rios fluem dentro de nós. Foi necessário a gente passar por muitas fases dolorosas da vida para aprender sobre isso. Quantos momentos eu passei seco, minha unção de comunhão. Mas quando eu subia no altar, a glória de Deus caía sobre mim. O poder de Deus descia. Até que Ele falava comigo, eu estou te ensinando que o que eu te falei vai acontecer o resto de toda a tua vida. Mas você está entendendo que a minha comunhão, a minha presença, não. Você não pode perder o foco da minha comunhão, da minha presença. Eu comecei a entender. Se você quer entender melhor ainda, vai na mensagem lá do Natal. Você vai entender ainda muito mais profundo do que eu estou tentando falar para vocês. Tá bom o ensinamento? Posso continuar? Fala, dentro dos meus processos, do meu desenvolvimento espiritual, a minha unção de comunhão, ela expande e cresce na medida que eu estou obedecendo e entendendo a vontade de Deus para cada fase e processo da minha vida. Bom, um dos mais difíceis é quando nós estamos passando por dor, sofrimento e perda, é verdade, não é? Escute o que eu vou falar para você. Em nada, Deus não perde em nada. Até suas perdas, suas dores, Ele não perde em nada com isso. E não deixará você perder nada com isso. O que para você pode ser perda, você tem que olhar que em Deus, nada se perde. Se Ele está com você num processo, tudo te será restituído e restaurado a sua vida. Quando estamos nele, mesmo em momentos de perdas e dores, nada passa sem ter um propósito na nossa vida. Desde que nós estejamos na obediência. O Senhor me deu uma visão e apareceu escrito para mim assim, ó, os santos se renovam. E quando Deus me deu essa visão, foi exatamente no momento que eu estava consultando a Deus sobre perdas e dores que eu tinha passado. E quando eu estava falando com Ele, Ele me deu esta visão e depois Ele me deu uma outra visão de restituição. Ainda me falou valores, ainda me falou tudo para mim. Tá bom isso para você? Falou ainda para mim, tá bom para você? Estou conformado. Ele é maravilhoso. E você precisa entrar na intimidade com Deus. Você precisa entrar na intimidade com Deus. Eu vou falar daqui a pouco um pouco de intimidade com Deus. Não é fácil, mas é glorioso. E quando eu estava nesse período, eu perguntei a Deus sobre por que Ele me permitiu perder e passar processos tão doloridos, Ele me deu essa frase para mim como resposta. Os santos se renovam. Ele renova nossas forças e estabelece uma nova aliança em uma nova dimensão na nossa vida, depois de processos de perdas, de dores e de angústia que nós lutamos para permanecer firme na sua presença. Deus pode usar a dor em nossas vidas para o nosso crescimento. Ele não desperdiça a sua dor. Mas tem uma questão. Toma cuidado, que eu cheguei bem perto de pecar contra Deus nisso. Não duvide e não murmure. Não duvide que Deus está no processo com você. Não se levante contra Deus, não faça isso.
Um dia eu fui falar com o Senhor, estava em oração, falei com o anjo de uma forma meio irregular. Falei, Senhor, por que eu não permiti eu passar isso? Tipo que eu não aceitei. Fui para o monte, desci, foi uma benção, voltei. Naquela madrugada, aquele dia, o anjo do Senhor apareceu a mim. E apareceu bravo. Veio tirar satisfação comigo. Veio me colocar no meu lugar. E veio me mostrar a autoridade que eles têm sobre a nossa vida nessa terra. Falou, não questione, não murmure. Ele, como se ele passasse por mim, eu senti como se estivesse indo embora. Eu ficava na frente dele assim, ó. Ele ia para cá, eu ia para cá, ia para cá, para cá. Ele me olhava seriamente assim, não faça mais isso. Não fale isso. Para você não é permitido isso. Um questionamento. Uma pequena coisinha que eu fui falar, ele ouviu. E veio tratar comigo naquela mesma noite. Foi um sofrimento, uma tristeza profunda para mim. Profundo foi a dor espiritual no meu espírito que aquele anjo me causou. Fala, os anjos nos ferem no espírito. O anjo feriu Jacó. Estava na lei, ó, feriu na coxa. Na antiga aliança éramos feridos na carne. Agora você é ferido no teu espírito pelo anjo do Senhor. E tem alguns que Deus tem que matar mesmo, levar, porque não dá mais jeito não. Posso continuar? Se você está vivo, ainda há tempo para você. Se entregando à comunhão. Vamos lá que nós temos alguns assuntos ainda. Ainda vou respaldar o que eu estou falando para vocês com mais entendimento. Posso continuar? 1 Coríntios 6, 17, assim, ó. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Desde o dia que você foi unido no novo nascimento com o Senhor por intermédio do Espírito Santo, você se tornou um com Ele. Fala, a unção dEle se tornou parte de mim. Escute o que eu vou te ensinar aqui. Nós passamos por muito tempo dentro do Evangelho pensando que unção é uma coisa. Olhamos as manifestações, olhamos o dom, o nível do poder como trabalha, a influência que ele tem da mensagem. A unção está trabalhando através disso tudo. Mas lembre-se, a unção, ao nosso nível espiritual, ela é muito difícil de ser descrita. Eu não consigo descrevê-la para você. Eu sei como ela vem, eu sei o que ela faz, eu sei como ela opera, mas dá um sentido para ela, é tão profundo isso que João comparou a unção como o próprio Espírito Santo que habita em nós. E a unção que ele te deste, que dele recebeste, permanece em vós. Então ele está falando do Espírito Santo. Então há momentos que a Bíblia fala da unção como se fosse o próprio Espírito Santo. E há momentos que a Bíblia fala do próprio Espírito Santo como se fosse a unção. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios da unção de Deus. Mas tudo isso vai numa boa dedicação de leitura para você poder interpretar. Então, o que é a unção? A unção, ela é Deus, a unção pertence a Deus, a unção está em Deus. Tudo depende do nível de relacionamento que você está com ela. Então, não limite a unção como se fosse só um poder. A unção é muito mais do que isso. É a própria presença poderosa de Deus trabalhando para te transformar nessa terra. Também ela vem como, no serviço ministerial, como o poder de Deus para ministrar as pessoas. Ela vem como a presença de Deus que transforma você. E ela vem como uma unção de governo que apodera você para a glória, para grandes transferências de riqueza e crescimento e reino na terra. Então, o que é a unção? Tudo que Deus é, Deus pode fazer. Amém? Dá glória a Jesus, crente. Então, esses são outro tipo de entendimento de unção. Você quer ir para o seminário de unção, irmão? Não está chegando ao seminário de unção já. Aí que a gente vai aprofundar. Mas estão indo bem? Posso continuar desse tom? Está tudo bem? Você está aprendendo? Importante que você venha absorver o ensinamento. Então, qual foram os três tipos, as três categorias de unção que eu falei para vocês? Comunhão. Isso aí, sacerdotal e real. Então, para dentro de cada categoria de unção que você tem, se desenvolve rios do Espírito em você. A minha unção de comunhão, eu lembro quando eu comecei a exercitar profundamente ela, na comunhão com a pessoa do Espírito Santo, a minha unção de comunhão não está falando da minha unção de ministério, serviço.
Se você chegasse perto de mim, se eu tocasse em você, você desmaiava de tão pesado que era a unção que estava sobre mim. Puta, caía. A pessoa ficava dormindo, ficava mole, ficava, que paz. Então, tanto que a minha unção de comunhão estava forte. Porque eu exercitei tanto essa unção de comunhão e não era minha unção de ministério. Então as pessoas ficavam falando comigo, daqui a pouco eu já estava olhando para mim assim, estou sentindo uma paz. Daqui a pouco estava chorando. Daqui a pouco estava chorando, se arrependendo. E eu não fazia nada. Era unção de comunhão. Então quando você cria uma atmosfera de uma unção profunda de comunhão, aonde você vai, ela vai com você. E a unção de comunhão, ela é tão profunda, quando ela está profunda em você, todos que estiver perto de você vai sentir essa unção. A unção de serviço, por mais que ela seja muito poderosa, pode ser sentida, mas não se compara com a unção de comunhão. Não se compara. Exemplo, a unção de comunhão, eu estava, às vezes, as pessoas estavam no escritório, 19 anos, falavam, Rob, você pode orar por mim, orar para as pessoas. Elas falavam assim, nossa, que paz que eu estou sentindo. Todos falavam a mesma coisa, e ia embora. Depois voltava curada. Eu lembro uma senhora que trabalhava na parte de serviços gerais, orei por ela, foi embora. No dia seguinte ela voltou, falou, dormi como nunca dormi na minha vida, fui curado da alergia que eu tinha, todo dia à noite tinha que tomar remédio que me coçava muito meu corpo, e eu tinha um problema no meu braço, fibromialgia, eu fui curada. Eu não tenho mais nada, subiu tudo, eu não orei por cura, por nada. A unção de comunhão, ela traz vida aonde ela passa. É a única unção que traz vida. É quando nós estamos na unção de comunhão, porque ali está a vida. A unção ministerial pode ser cheia de vida se eu estou cheio de comunhão, mas se eu abandono minha comunhão, ela pode estar cheia de poder, mas a vida não está. Então os ouvintes podem ser até impactados pela minha unção de serviço, mas não serão transformados. Mas agora, fica cheio da unção de comunhão, com a unção de serviço. As pessoas não são só impactadas, mas elas são transformadas. Elas começam a ter um desejo mais ardente por Deus, da glória a Jesus Cristo. Posso terminar? Vocês estão quietinhos, tão sério? Vamos continuar ou não vamos? Então são coisas assim que é muito importante ser falado, é verdade, não é? Sim ou não? Olha lá, eu vou falar um pouquinho mais sobre unção de comunhão. Nós falamos lá em 1 João 2,27. É uma unção para viver, é uma unção interior que age dentro de você para te aprofundar no conhecimento da comunhão com Deus. É aqui que está o início da nossa jornada. A unção de comunhão permanece em nós como uma unção para viver e não para fazer. É para ser e não demonstrar. Amém, amém? Então ela te traz um estado de ser e não fazer. A unção interior, ela afeta o espírito da pessoa. Essa ênfase dessa unção interior, eu estou falando de uma comunhão direta com o seu espírito. Então, quando você recebe o novo nascimento, presta atenção, tu tem que entender e conhecer o teu espírito. Olha só, a gente nasce na religião, é difícil. Quantos anos você demorou para aprender sobre vida no espírito? É verdade, né? Quantos anos? E não sou ensinado, eu não fui ensinado na religião. Do que era a vida no espírito, eu não conhecia o espírito. Eu não via a vergonha no meu espírito, eu conhecia minha alma. Eu misturava espírito com alma, eu não entendia nada dentro disso. Essa é a confusão que as pessoas fazem. E você vai ver a diferença da sua alma e do seu espírito quando você aprender a andar no espírito, Gálatas 5. Porque se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então você vai ter que aprender a andar no espírito para usufruir da sua unção de comunhão. Sua coroa de vida. Essa que a gente não pode perder. Ai, eu tenho que te falar esse mistério para você. Fala, Deus, fala assim, Senhor, permita esse homem falar dos mistérios da comunhão. Fala, Senhor, por favor, fala conosco. Você tem que sair, tem que falar. Eu estou com vontade de falar e não consigo. Mas vamos chegar lá. Amém, amém. Você tem que ter fome, ter desejo para falar, cara, eu preciso sair daqui com mais desejo por Deus.